obra de recuperação notável e recebeu justamente o Prémio de Arquitetura do IHRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. O Centro de Memória em Vila do Conde, promovido pela autarquia, resgatou a antiga Casa Solarenga de São Sebastião e converteu-se no que é hoje o Museu e Arquivo Municipal. O arquiteto Manuel Maia Gomes foi o autor do projeto premiado. Nós inserimos um equipamento de caráter público dentro de um edifício que inicialmente era doméstico e houve, portanto, que fazer as suas reconfigurações. Ou seja, procuramos não destruir a estrutura original do edifício, mas antes adequar o edifício existente ao novo programa. Coisa que se revelou incrivelmente simples, porque os edifícios antigos, isso de resto é uma situação muito debatida, os edifícios antigos apresentam sempre uma enorme capacidade de ajuste e de adaptação a novos programas, coisa que nem sempre acontece com os edifícios novos. Teve duas fases, uma fase de restauro cuidadoso, por exemplo, do Salão do século XIX, que a Câmara Municipal teve a feliz oportunidade de poder comprar o espólio do edifício original, ou seja, nós temos dentro deste edifício, que é caracterizado pela modernidade e que é caracterizado pela luz, que é absolutamente necessária para os espaços expositivos, nós dentro desse espaço dentro deste edifício, temos uma sala absolutamente única e intacta com os elementos do século XIX. Uma ampla área de 5.400 metros quadrados abrange o edifício que já existia, agora reestruturado para receber um espaço dedicado a exposições, área educativa e conferências. Inclui ainda 2 volumes construídos de raiz, encaixados harmoniosamente neste antigo solar urbano. Os corpos novos foram revestidos com pedra calcária, com um relevo semelhante ao areado fino do reboco do edifício antigo. Usamos, por exemplo, a nível dos jardins e mesmo cá dentro também, sempre que possível, e foi possível em quase todos os casos, granito reciclado, ou seja, granito antigo. A Câmara Municipal tem uns grandes depósitos de sempre que há demolições, onde esse granito é armazenado e depois reutilizado. Nós com esta estratégia conseguimos não produzir carbono através de deslocar e de buscar novo granito às pedreiras, de o serrar e, em minha opinião, a utilização do granito antigo confere aos espaços uma qualidade muito superior, na medida em que nesse granito antigo é perfeitamente possível detectar as patinas e erosão que se foram acumulando nesses elementos ao longo dos anos. Uma escada exterior em aço corten otimiza o circuito expositivo e complementa a estética visual deste centro de memória. Precisávamos de elementos de transição entre o resto do chão do edifício e o seu primeiro andar. E ponderámos na altura fazer uma escada nova dentro do próprio edifício para estabelecer justamente essa ligação. No entanto, considerámos que isso iria afetar as características das salas, do interior das salas, e resolvemos, por isso, acoplar essa escada ao edifício existente. Perante essa necessidade, optámos por usar uma linguagem absolutamente contemporânea. Aliás, devo confessar, inspirada num escultor que eu aprecio imenso, que é o Lotaiza. Já no interior do Centro de Memória, toda a distribuição e articulação entre os espaços antigos e os novos é feita através do pátio setecentista. Nós deparámos com algumas questões, alguns problemas no sentido de articular o edifício existente com o edifício novo, sem afetar as características do edifício antigo, e por essa razão resolvemos cobrir o pátio de entrada, que é sempre uma peça de resistência, a peça cenograficamente mais interessante. A solução que se afigurava era no sentido de o encerrar. E ao encerrar quisemos não afetar arquitetonicamente o edifício existente, mas foi através de uma estrutura triangulada, que é uma das primeiras estruturas trianguladas que se fabricaram em Portugal. Sendo um centro de memória, optou-se também por preservar e mostrar o esqueleto construtivo dos tetos.
Nós temos, por exemplo, os tetos, magníficos tetos em gesso que cá existem, mas uma pessoa olha para os tetos e não tem, na verdade, a percepção como eles são construídos. Portanto, nós aqui tivemos a oportunidade de expor a parte superior desses tetos, ou seja, a estrutura em madeira, não é, que suporta esses tetos, de pôr essa estrutura à vista, ou seja, a pessoa ao olhar para o teto consegue também configurar como é que as coisas são construídas, não é? Um espaço dedicado à memória do passado e do presente, que veio reforçar a oferta cultural em Vila do Conde. A não perder.